militância, pode ver que tem a proximidade, né, funcionária do PT, sabe que eles estão sumindo das reuniões, né? Você acha que tem a ver com as decisões estruturais que o PT tomou? Eu acho que a gente tem que considerar algumas coisas, né? Assim, Terminando a pergunta, o que você acha que poderia fazer para o PT voltar aquele partido, se é que pode, né? Como você disse, não volta para trás, mas enfim, essa chama de aproximar, de ter bases. Então, você tem algumas coisas, tem alguns elementos que você tem que ponderar quando você coloca isso, né? Assim, década de 80, década de 90, você tinha muita juventude dentro do partido, concordo. Também era o principal, o maior, quase que o único partido de esquerda, então você tinha um apelo maior. Com crescimento dos partidos. Não só o crescimento, quando a gente ganha o governo federal, quando a gente elege o Lula, você deixa de ser oposição e passa a ser situação. Quando você é situação, é muito fácil você ser criticado, né? E aí qualquer motivo é coisa para crítica, você vira uma vidraça gigantesca. O PT ele ficou muito tempo no governo federal. Você tem jovens hoje que não viram que era o país antes do PT. Eles pegaram um país onde você tinha uma democracia boa, você tinha direitos, você tinha uma série de coisas que eles acham que sempre... Né? Emprego, né? A valorização do salário mínimo, respeito aos aposentados, agora que tá valorização do SUS, né? E essa juventude acha que sempre foi assim, que caiu do céu, né? E não, a gente conquistou essas coisas, né? Então, agora com o Bozo aí, que a gente está perdendo uma série de direitos, o pessoal está começando a ver que, peraí, não é bem assim. E nesse período que a gente ficou como governo, então, o que acontece? A gente virou muita vidraça. E aí ficou muito fácil o PT ser acusado de uma série de coisas, né? E tem um afastamento da juventude, né? Você tem jovem que fala, eu sou de oposição, mas se é oposição a quê? Se é oposição à esquerda, então você é de direita, é isso? Né? Porque fica aquela coisa na cabeça do jovem que ser de esquerda é ser oposição, mas aí você está no governo, como que você é oposição? Não vira uma bagunça, né? E você acaba até acreditando em coisas. Por exemplo, como se deu a criação do PSOL. O principal motivo do PSOL ter saído do partido foi... Não foi só disputar cargo. Você tinha uma discussão que o PT ele fez uma primeira reforma na Previdência. 2005, né? Não. E você tinha uma previdência do funcionário público, você tinha uma questão no funcionário público que ela estava começando a ficar insustentável. Então teve algumas alterações, tiveram que haver algumas alterações. Na época você foi favorável? Sim, porque eu achava que não dava conta. Você não tinha como justificar, porque não que o funcionalismo não tenha lutado por isso também, mas ele ganhou isso num período onde ninguém podia falar nada. A maioria dessas conquistas veio durante a ditadura mesmo, né? Não sou da época, então não sei, mas não sei como ganharam tanto assim. E quando acabou o negócio, eles estavam a 1000 anos-luz do trabalhador que era elitista. Até hoje. Né? E aí quando o PT fez a discussão da importância de haver alterações no regime de previdência do funcionário público, os setores que eram ligados ao funcionário público saem do partido e montam o PSOL.
E no começo do PSOL, você não tinha que ter ideologia nenhuma, bastava falar mal do PT. Se você era contra o PT, você podia entrar no PSOL. Tanto que você tinha gente do PSOL que saiu do PFL. Saiu do PFL, metia o pau no PT e foi direto do PSOL. E aí o PSOL... E agora a base deles é o MTST, né? Vai saber se ali não tem mais lulista do que Boulos. Não, deve ter muita gente da classe mais pobre, gosta muito tem um respeito muito grande pelo né? Mas não entende esse negócio de partido. Então, acaba indo, se todo mundo fala que deve ser. Você tem... Mas o próprio Boulos lida muito bem com isso. Sim, não é desses Luciana Genro que sai. Não, sim. Mas, nesse aspecto ele é bem mais inteligente. Mas pensa, que partido que aguentaria, principalmente uma Globo, mas todos os canais de televisão. Década, né? Mais de 10 anos. Começou em 2005 e foi até 2016, 2017. Tem gente se filiando todo dia, né? Apesar E tem gente se filiando todo dia no partido. Estamos com muitos jovens hoje. Eu acho que começou a cair a ficha. Para esse último PED se filiou muito jovem. Né? Então, assim, o que o PT precisa fazer para atrair a juventude? Eu acho que o PT ele pode melhorar a linguagem. Eu acho que ele está com a linguagem um pouco... dos anos 80, ele poderia modernizar mais, assim. Fica parecendo aquela coisa assim do tio que vai conversar com os sobrinhos ali e não entende nada. Fábrica, né? Não entende nada que os sobrinhos falam e os sobrinhos não entendem nada que o tio está falando, porque não só vocabulário, conceito. Eu acho que o PT ele tem que modernizar algumas coisas referente à comunicação. Acho que o principal problema do PT para se relacionar com os jovens é a comunicação. Porque as bandeiras do PT continuam sendo as bandeiras do jovem. O problema é que o jovem não consegue ser informado sobre isso, porque a nossa forma de comunicação não está batendo com... A gente tenta. Como fazer? A juventude também não tem muita paciência também, né? Sim, hoje em dia a juventude... O Facebook é complicado, né? Só texto curto, textão já não... Bom, a gente falou do organização interna, falou pulamos alguns capítulos aí de perspectivas, né? De como que o PT lidou com essas transformações do tempo. Agora, para encerrar, eu queria entrar num debate que provavelmente você deve estar lembrado nos anos 80. Depois continuou, mas mais nos anos 80, quando a gente começou a ganhar as primeiras administrações, Diadema, própria Erundina, que era a questão dos comitês populares, cuja ideia era a seguinte: sendo o PT um partido socialista, teríamos que dar ao povo esses instrumentos de participação, uma forma até de dividir o poder e dar poder a quem de fato deva exercê-lo, né? Eu tenho algumas citações aqui, vou falar rapidinho, inclusive um deles você deve conhecer da USP, da época, José Álvaro Moisés, professor de Ciências Políticas. Ele saiu do PT depois, né? Não. Acho que saiu. Bom, teve um debate em Campinas sobre preparatório para as eleições de 85, aí ele disse num texto, que depois virou livro, né? Um livro do Pedro Dalari, sobre participação popular, organizado a partir desses seminários. Né? Antes da Fundação Perseu Abramo, tinha aquela fundação anterior. Bom, não vou lembrar agora, mas esses institutos de formação, o PT sempre os teve, né? Mas aí disse eles sobre as possibilidades de controle popular, de comitês populares e tal. Como
alguns ficaram pensando que os conselhos eram para quebrar toda a hegemonia burguesa no Estado e outros o conceberam de maneira diversa, isso introduziu uma certa confusão sobre a definição, o que impede o nosso avanço. Se trata de pensar na democratização da política e do Estado a partir das condições que temos, ou pelo contrário, se trata de avançar já em direção à ruptura. Porque ele diz o seguinte, lá nos anos 80 tinha dois modelos de comitês. Aqueles comitês dos movimentos sociais, que vai passar o poder do Estado já para uma espécie de soviets, né, de ruptura, e também de comitês que queriam, que ele, na visão dele, eram mais fatídicos, né, de exercitar uma certa cultura socialista, uma certa cultura democrática, que acabou prevalecendo, né? E aí, uma outra citação para acabar, o Celso Daniel, que concorreu na primeira eleição municipal, né, já da fase pré-democrática, 82, não ganhou, aí ganhou em 88. E aí lembra da revista Teoria e Debate? Uhum. Ele disse em 88 sobre os conselhos, né, levar até as últimas consequências a ideia de que a construção de um poder popular supõe que o governo local abra mão do poder de tomar decisões. Supõe dotar os conselhos populares, canais de participação popular de caráter deliberativo nas questões a ele atribuídas. Você lembra desses debates nos anos 80? Você acha que o PT perdeu isso? Faz sentido? Não, então vamos lá. Assim, realmente, você tinha duas visões de conselhos. Você tinha a visão do conselho que era meio que transformado realmente num soviet para você romper com a estrutura política que você tinha na época. E você tinha... O que acontece? A partir da Constituição de 88, você começou em vários setores ter os conselhos gestores, né? Inclusive no SUS, né? Inclusive no SUS. Que ele acaba deliberando, definindo políticas para aqueles setores. Então, você tem o conselho gestor do posto de saúde ali. Aquele conselho gestor, ele, de certa forma, ele influi, ele delibera políticas para aquilo, né? E o PT não abandonou, porque quando a Marta foi eleita, aqui em São Paulo, assim, a Erundina não conseguiu implementar, mas talvez porque ela tivesse vindo, como ela foi apoiada pela grande parcela das tendências de esquerda. Ela disputou a convenção com Plínio de Arruda, Sampaio. Ela disputou e ganhou a convenção para disputar a prefeitura com Plínio de Arruda. Com Plínio, isso. Ah, você estava falando do Plínio? Tá. Então, no governo da Marta, a gente implementa o orçamento participativo, que ainda não era... Não tinha a Erundina, hein? Não, a Erundina não conseguiu implementar nada, apesar de ela ter sido apoiada e ter ganho a prévia contra o Plínio, apoiada pelos grupos, principalmente pelos grupos mais à esquerda. Só que se não tivesse tido o apoio da articulação, ela não teria ganho. Ela ganhou porque a articulação votou nela, independente da direção pedir para votar no Plínio. A direção, o Plínio era direita, era considerada direita. Então teve muita gente na base que não votou. Eu não votei no Plínio, eu votei na Erundina. Só que quando a Erundina ganha, ela... Tinha acabado de se filiar e já tinha direito a voto. Não tinha, cara. Minha filiação de 85. Tá certo. É de 85 a 86, minha filiação. Até 3 anos. Assim, eu votei na Erundina. E quando ela ganha, ela coloca na subprefeitura somente o pessoal da esquerda. E esse povo da esquerda não implementou conselho popular nenhum. Esse pessoal da esquerda, eles queriam o poderzinho deles. Eles queriam o poder para eles. Interessante, hein? Na gestão Marta, a gente montou o que dava para montar naquela época, que era o AP. O AP foi uma puta experiência. Lá na subprefeitura da Lapa, que o meu diretório faz parte dessa subprefeitura, a gente conseguiu atender demandas históricas
população, porque o orçamento, não todo o orçamento, mas uma parcela significativa do orçamento, ele passou a ser definido por esses conselhos do OP, do orçamento participativo. Então, você estabelecia um calendário. Qual que eram os critérios de seleção dos conselheiros? Eleição direta dos participantes em reuniões amplamente divulgadas dentro da sociedade. E aí vocês lançavam, nessa época você já estava no diretório? Já era presidente do diretório. E aí vocês indicaram alguém? Não, ele montava chapas. Chegou a participar como conselheiro? Eu pessoalmente não, porque não dava tempo. Mas lá em Perdizes, por exemplo, a gente tinha direito, acho que 8, acho que era 8 delegados do OP. Direito a participar? Participava. A gente tinha direito a 8 delegados, o PT fez 6, a direita fez 2. Mas a direita disputava, teve algumas regiões até, acho que chegou a ganhar. Uma fatia do orçamento de Perdizes da subprefeitura da Lapa. Da subprefeitura da Lapa, que vocês determinavam que era mais urgente. Aí vocês faziam reunião só entre os conselheiros ou chamavam a população também? Eles abriam o debate? Não, eram os conselhos. Você elege. Grande poder, né? Você elege o conselho define as políticas. Então. Você lembra de uma conquista local? Sim, lá em Perdizes a gente teve duas. A gente tinha 2 demandas históricas de 40 anos, que era um posto de saúde e uma creche, e as 2 foram atendidas. Depois de 40 anos de luta, na gestão. O posto não era aquele da palestra, o Turiaçu, não, né? Tinha um posto ali? Não, o posto de saúde ali perto da Pompeia, próximo da Vila Ângulo. Tá. E a creche também é ali, mas a creche era ali mais próxima lá no final da Heitor, tem uma pracinha ali no final da Heitor Penteado, é ali para trás. Então a Marta conseguiu colocar em prática, e aí no governo seguinte, que foi Celso foi antes. O Maluf, né? Ela disputou a reeleição com... Foi o Maluf. E aí foi pro saco ou permaneceu? Não, ele acabou com o OP. O Haddad reestruturou o OP? Não, o Haddad teve uma discussão no sentido do Conselho Participativo. Que é o que tem hoje. Que é o que tem hoje, mas o Serra meio que... Esvaziou, tirou... Porque na verdade o Conselho Participativo ele discutia coisas um pouquinho diferentes do OP, né? E não tinha o mesmo poder deliberativo. O OP tinha realmente poder deliberativo para definir. Que legal. Né? Você podia discutir se a prioridade. E isso já foi pegando exemplos lá do Rio Grande do Sul, né? Dizem que foram as primeiras experiências bem sucedidas. Acredito que sim. Então deixa eu ver se entendi. Aqueles que pregavam os conselhos soviets não colocaram nem esse mais simples. Não, colocaram nada. E vocês? É meu, você sai daqui. E vocês aqui? Não, porque a gente defendia isso de verdade. A gente defendia isso como um princípio, social. Uma cultura. Sim. Participativa, uma cultura democrática. É porque a gente tem que tomar cuidado com as palavras. E às vezes. Não quer dizer exatamente. Porque, né? O pessoal da direita, você chamar alguém de comunista, você está xingando. Se me chamar de comunista, eu vou agradecer. Falar, obrigado, eu tento ser. Né? Então. Bom, para terminar, então, última pergunta, era para ser, mas está tão gostoso. O que explica, assim, a gente faz uma série de, enfim, evoluções, da melhoras sociais, dá poder, empodera o
povo, como é no caso Do do AP e tantos outros casos, exemplos. E aí para chegar numa eleição, tudo bem, tem a direita extrapolando. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: o PT optou pelo socialismo democrático. E todas as nossas evoluções fizeram bem para o povo, como essa que você citou, foram derrubadas numa canetada. Então é possível o socialismo democrático? Será que é o velho Lenin que estava certo? Então, possível eu acho. Se eu não achasse, eu... Não estava no PT, né? Possível eu acho. Eu acho que, infelizmente, é uma coisa que a gente pecou um pouco, não, pecou muito no nosso governo federal, esse tempo todo que a gente ficou lá. Comunicação, né? Comunicação, principalmente, eu não sei porque porque tem excelentes comunicadores, mas não consegue conversar com o povo. Eu não sei o que acontece. Então, a gente deu escola para o povo, mas não formou cidadania. Consumo, né? Exaltou o consumo. Não sei, chegou a exaltar o consumo. Eu acho que nós não exaltamos, mas os meios de comunicação sempre fazendo isso, e a população acaba, principalmente aqui em São Paulo, porque se você vê algumas regiões, algumas cidades, alguns estados, né, é diferente. Mas aqui em São Paulo, o que você tem? O PT sempre foi eleito quando a cidade estava muito ruim. Porque me parece que o paulistano médio, ele tem vergonha de dizer que é pobre. E o PT virou um partido de pobre. Então, quando a cidade está muito ruim, a cidade é detonada... A classe média pende para nós. Aí ela fala, não, vamos eleger o PT porque o PT dá um jeito. Aí o PT vai lá e ele arruma as coisas. Aí depois pula pro outro lado. Não, já arrumou. Eu não vou votar no PT, PT é coisa de pobre. Você acha que eu vou votar no PT? Eu não sou pobre. Ele volta a ficar pobre. Aí ele vota na direita. Aí a direita vai lá, detona com tudo, ele volta a ser pobre, ele vota no PT. Mas aí tem outro ponto. Se só pobre votasse no PT, a gente ganhava todas, né? Pobre assim, na renda até 3 salários. Não, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. O pobre, ele não se acha pobre, ele não vota no PT porque ele não é pobre. Entendi. Né? O cara não tem consciência de que se ele for demitido, digamos assim. Digamos que ele exerça um trabalho. Se ele for demitido e ele me falar que ele consegue ficar 10 anos sem diminuir o padrão de vida dele e sem trabalhar, eu vou falar, tudo bem, você é rico. Agora, o cara que depende de um salário, se ele for demitido em 3 meses, ele está com o cobrador batendo na porta, esse cara não é rico, por mais que ele ganhe. Por maior que seja o salário dele, se em 3, 4 meses vai ter cobrador batendo na porta, ele não é rico. Se ele for demitido de uma empresa. Então você tem muito empregado com bons salários em São Paulo, que é um dos melhores salários do país, que acha que é rico porque tem um bom salário. Ele não entende que ele é explorado. Numa visão de classe, menos ainda. E eu acho que é um problema que a gente teve. A gente deu educação, mas não deu cultura, não deu... Consciência, essa pessoa chegou à consciência, né? Cidadania. Tem alguma coisa que o PT construiu que o Bozo ou quem quer que seja não tire na caneta? Pergunta difícil, né? Talvez para fazer a longo prazo. Eu acho que essa questão das cotas... Ele não consegue. Não, ele não consegue tirar na caneta. Ele vai precisar do Congresso. Aí tira. Com o Congresso você tira qualquer coisa. Assim, que a direita tem assim... Mas ele não tira na caneta a valorização do salário mínimo. Mas está tentando tirar via Congresso. Mas isso é... vergonha, né? Não, é porque a lei não permite. Você precisa de porque ela foi implementada, ela foi alterada via PEC, que é projeto de emenda constitucional.
tem para um quórum mudar maior, de novo, você tem que fazer uma outra PEC. Agora, que nem as coisas que a gente aprovou aqui em São Paulo, que foi via decreto, o Serra e antes o Maluf tirou numa canetada. Agora, a maioria das coisas que a gente aprovou no governo federal foi via emenda constitucional. Então, para alterar, precisa de outra emenda. Mas como eles têm maioria no Congresso, eles só dão um pouco mais de trabalho. Não é que eles... E acho que eles não têm vergonha de tirar nada, cara. Porque depois de ter mudado a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, não tem mais escrúpulos, né? não tem do que... Bom, agora é a última pergunta mesmo. Dá para falar de socialismo ainda? Hoje em dia? Sim, eu acho que sempre dá para falar de socialismo. Não dá para falar talvez de um Governo. De um socialismo real, de um socialismo... Mas eu acho que a gente sempre tem que caminhar, visar uma sociedade mais justa, mais socialista no sentido da divisão social, dos bens da sociedade, não é dos seus bens, não é do seu carro, não é da sua casa, mas é os bens que a sociedade organizada pode gerar, que é uma saúde melhor, uma educação melhor, que é um descanso melhor, menos horas de trabalho, né? Você aproveitar melhor a sua família. Isso são os bens da sociedade. É isso que nós defendemos que seja socializado. PT, você é empregado no PT, o PT te trata bem nesse sentido? Sim. Que bom. Não trabalha domingos. Não, isso a gente trabalha, mas tem negocia, né? Tem uma certa militância ali, aí descansa um outro dia. Bertão, muito obrigado, cara. Que conversa legal, valeu. Obrigado pela minha pesquisa. Olha, tem muitos pontos importantes. Esse da esquerda no PT da Erundina foi impagável. Ele tá nos arquivos. Obrigado. Não implementaram comitê nenhum. Montaram um comitê do pessoal deles. Pediram soviets, não puseram nem o conselhozinho. Não, eles montavam, pegavam os 10 caras do grupinho deles lá e os caras decidiam tudo. Belo conselho.